Meu marido me deixou por uma mulher mais jovem na véspera de Natal. Eu estava sentada naquele banco da praça, tremendo no frio cortante da noite, quando vi um homem sem casaco, tiritando. Tirei minha própria jaqueta e dei para ele. 3 horas depois, vários Mercedes pretos me cercaram. O homem saiu de um dos veículos, se aproximou de mim e simplesmente disse algo que mudaria minha vida para sempre. Mas deixa eu te contar desde o começo, porque você precisa entender o que eu estava sentindo naquela noite para compreender por que aquele gesto mudou tudo. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. E não esquece de curtir para não perder histórias como essa. Eram 7 da noite de 24 de dezembro, quando Fernando entrou na sala com aquela expressão que eu jamais tinha visto em 40 anos de casamento. Não era raiva, não era tristeza, era algo pior, era indiferença. Ele olhou para a árvore de Natal que eu tinha passado a tarde inteira decorando, para a mesa posta com 6 lugares, para mim vestida com aquele vestido vermelho que ele sempre disse que adorava, e simplesmente soltou. Vera, eu vou embora. Estou apaixonado por outra pessoa. Eu não consegui processar. Minha primeira reação foi rir, porque aquilo só podia ser uma piada de mau gosto. Mas quando vi as malas já prontas no corredor, quando percebi que ele estava usando aquela colônia nova que eu não reconhecia, quando notei que ele nem conseguia me olhar nos olhos, algo dentro de mim simplesmente desmoronou. O quê? Foi tudo que saiu da minha boca. Uma palavra idiota, insuficiente, mas era tudo o que meu cérebro conseguia produzir naquele momento. Eu conheci a Juliana há 6 meses. Ela tem 29 anos, trabalha como garçonete no restaurante perto do escritório. Ela me faz sentir vivo de novo, Vera. Me faz sentir jovem. 29 anos. A mesma idade da nossa filha Paula. Eu tinha 62, 40 anos de casamento, 3 filhos. Uma vida inteira construída tijolo por tijolo, café da manhã por café da manhã, roupa lavada por roupa lavada. E ele queria se sentir jovem. E eu? Perguntei, e minha voz saiu tão fina que parecia a de uma criança. E os 40 anos? E os nossos filhos? E o Natal de amanhã? Fernando pegou as malas e caminhou até a porta. Antes de sair, ele se virou e disse algo que me destruiu mais do que tudo. Você é uma ótima mãe, Vera, uma ótima dona de casa, mas eu preciso de mais do que isso agora. Eu preciso de paixão. A porta fechou, e com ela, fechou-se também alguma coisa dentro de mim. Fiquei ali parada, no meio da sala, olhando para aquela árvore ridícula, com suas luzes piscando alegremente, zombando da minha dor. Os salgadinhos estavam prontos na cozinha. O peru já estava temperado na geladeira. As caixas de presente embaixo da árvore tinham sido embrulhadas com tanto capricho. Tudo estava perfeito. Tudo estava morto. Não sei quanto tempo fiquei ali. Podiam ter sido minutos ou horas. Só sei que em algum momento peguei meu casaco marrom de lã, aquele que Fernando tinha me dado no nosso 30º aniversário de casamento, ironicamente, e saí de casa sem rumo. Nem tranquei a porta. Tanto fazia. São Paulo em dezembro pode ser traiçoeira. O dia tinha sido quente, mas a noite chegou com um frio úmido que penetrava nos ossos. Caminhei sem olhar para onde ia, deixando que minhas pernas me levassem para longe daquela casa que de repente parecia uma casca vazia. Passei por casas iluminadas, cheias de risadas e música natalina. Via famílias pela janela, abraçadas, felizes. Cada cena era uma punhalada. Acabei na Praça da República. Não sei por que meus pés me trouxeram até ali. Talvez porque era longe o suficiente. Talvez porque ali ninguém me conhecia. Ninguém ia me olhar com pena. A praça estava quase deserta, apenas alguns moradores de rua procurando abrigo debaixo das árvores e algumas poucas almas perdidas como eu. Sentei num banco de madeira gelado e simplesmente desmoronei. As lágrimas vieram todas de uma vez, junto com aquela dor física no peito que te faz duvidar que você vai conseguir respirar de novo. Eu tinha dedicado 40 anos da minha vida para ser a esposa perfeita.
Abri mão da faculdade de pedagogia para casar com Fernando quando descobri que estava grávida da Paula. Abri mão de amigos, de sonhos, de mim mesma. E para quê? Para ser trocada por uma garçonete de 29 anos que o fazia sentir jovem. E você? O que faria se tivesse dedicado a vida inteira a alguém que simplesmente decidisse que você não era mais suficiente? O frio estava intenso. Eu abraçava meu corpo tentando me aquecer, mas era inútil. O frio vinha de dentro. Meus dedos estavam dormentes, meu nariz escorria, mas eu nem tinha forças para me importar. Que diferença fazia? Foi quando eu o vi. Um homem sentado do outro lado da praça, debaixo de um poste de luz fraca. Ele estava encolhido, abraçando os joelhos, vestindo apenas uma camisa fina e uma calça rasgada. Sem sapatos, sem casaco. Ele tremia violentamente e, mesmo de longe, eu podia ver que seus lábios estavam roxos. Algo dentro de mim reagiu. Não foi um pensamento racional, foi puro instinto. O mesmo instinto que me fazia acordar de madrugada quando meus filhos eram bebês e choravam baixinho. O mesmo instinto que me fazia preparar sopa quando alguém estava resfriado. Era a única coisa que ainda funcionava em mim naquele momento. Meu impulso de cuidar. Levantei do banco. Minhas pernas protestaram, dormentes do frio, e caminhei até ele. Conforme me aproximava, percebi que ele era jovem, devia ter uns 30 e poucos anos. O rosto estava sujo, o cabelo desgrenhado, mas havia algo em seus olhos quando ele me olhou. Não era o olhar vazio que eu esperava. Era um olhar atento, quase estudioso. Você está com frio, eu disse. Minha voz saiu rouca de tanto chorar. Ele assentiu, tremendo. Não disse nada. Tirei meu casaco sem pensar 2 vezes. Aquele casaco maldito que Fernando tinha me dado, aquele símbolo de uma mentira de 30 anos. Eu o envolvi nos ombros dele, ajustando para que o protegesse melhor do vento. Não, senhora. Ele protestou fracamente, tentando devolver. A senhora vai congelar. Eu tenho para onde ir, menti. Você não. Fica com ele. Tirei também meu cachecol vermelho e coloquei em volta do pescoço dele. Ele me olhou com uma expressão que eu não consegui decifrar. Surpresa? Gratidão? Algo mais? Por que está fazendo isso? Ele perguntou, e sua voz era mais firme do que eu esperava de alguém nas condições dele. Eu ri. Foi uma risada amarga, sem alegria. Porque hoje eu perdi tudo. Meu casaco é a única coisa que ainda posso dar para alguém. Ele não respondeu. Apenas puxou o casaco mais apertado contra o corpo e acenou com a cabeça. Eu me virei para ir embora. Como é seu nome? Ele perguntou nas minhas costas. Vera, respondi sem olhar para trás. Vera Mendes. Caminhei de volta para o banco e sentei novamente, agora realmente congelando sem meu casaco. Mas sabe o que é estranho? Pela primeira vez naquela noite horrível, eu senti algo além de dor. Senti propósito. Minúsculo, ridículo, mas era algo. Eu tinha ajudado alguém. Aquele gesto pequeno, dar um casaco para um estranho, tinha me feito sentir humana de novo. Fiquei ali sentada, não sei por quanto tempo. O frio foi ficando insuportável. Meus dentes batiam, meu corpo tremia descontroladamente. Pessoas passavam apressadas, embrulhadas em seus casacos, correndo para suas celebrações de Natal. Ninguém olhava para mim. Ninguém via. Eu era invisível. Talvez sempre tivesse sido. Talvez Fernando estivesse certo. Eu era apenas uma boa mãe, uma boa dona de casa. Nada mais. Nada especial. Nada que valesse a pena segurar. Meu celular tocou. Era a Paula. Deixei tocar até cair na caixa postal. Tocou de novo. Javier dessa vez. Depois André. Meus 3 filhos, se alternando, tentando me encontrar. Provavelmente Fernando tinha contado para eles. Provavelmente estavam preocupados com a mãe patética que tinha sido abandonada na véspera de Natal. Desliguei o celular. Não sei dizer quanto tempo se passou. Podiam ter sido 2 horas, podiam ter sido 4. O frio tinha deixado de incomodar porque eu tinha deixado de sentir meu corpo. Estava entrando naquele estado perigoso onde você começa a sentir calor,
onde seu cérebro começa a desligar. Foi quando ouvi os motores. No início, achei que estava alucinando, mas então vi os faróis se aproximando. Um Mercedes preto, depois outro e outro. 4 no total, todos idênticos, todos com vidros escuros, formando um semicírculo ao redor do banco onde eu estava sentada. Meu coração disparou. Medo. Era medo o que eu sentia. Ia ser assaltada? Sequestrada? Na minha cabeça confusa e congelada, não fazia sentido. Por que alguém ia querer sequestrar uma dona de casa de 62 anos? A porta do Mercedes do meio se abriu. E ele saiu. O homem da praça. Mas não era mais o homem da praça. Ele estava limpo, vestindo um terno impecável, o cabelo penteado para trás. Ele ainda usava meu casaco sobre os ombros, mas agora o contraste era chocante. Aquele casaco de lã surrado sobre um terno que provavelmente custava mais do que meu carro. Ele caminhou até mim com passos firmes. 2 seguranças enormes saíram dos outros carros, ficando alguns metros atrás dele. Eu estava paralisada, incapaz de processar o que estava acontecendo. Ele parou na minha frente e me estendeu a mão. Dona Vera, ele disse, e sua voz agora tinha autoridade, comando. Meu nome é Matheus Rangel. Sou o CEO da Rangel Incorporações. E a senhora acabou de passar no teste mais importante da minha vida. Eu olhei para a mão dele, para seu rosto, para os carros, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que não fazia o menor sentido. Teste? Foi tudo que consegui sussurrar. Ele sorriu. Era um sorriso triste, cansado. Eu passei as últimas 3 semanas vestido de morador de rua, sentado em praças, pedindo ajuda. Sabe quantas pessoas pararam para me ajudar de verdade? Sabe quantas pessoas tiraram a roupa do próprio corpo para me dar? Eu balancei a cabeça. Nenhuma. Até a senhora. Ele apertou o casaco contra o peito. A senhora estava claramente sofrendo. Estava congelando. Estava visivelmente em crise. E mesmo assim, a primeira coisa que fez quando me viu foi se preocupar comigo. A senhora me deu a única coisa de valor que tinha naquele momento. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto de novo. Mas dessa vez eram lágrimas diferentes, confusas, assustadas, aliviadas? Por quê? Perguntei. Por que estava fazendo isso? A expressão dele endureceu. Porque eu precisava saber se ainda existe bondade genuína no mundo, Dona Vera. Porque há 3 meses minha noiva me traiu com meu melhor amigo e sócio. Porque eu descobri que todas as pessoas ao meu redor só se importavam com meu dinheiro. Porque eu estava começando a acreditar que humanidade era uma mentira. Ele se abaixou, ficando na altura dos meus olhos. Até encontrar a senhora. Eu não sabia o que dizer. Minha mente estava um caos. Nada daquilo fazia sentido. Dona Vera, a senhora tem família? Tem para onde ir agora? A pergunta me atingiu como um soco. Família. Fernando. A casa vazia. Os presentes embaixo da árvore que ninguém ia abrir. Comecei a chorar de novo, mais forte. Todo o peso daquela noite, todo o absurdo daquela situação, tudo veio de uma vez. Matheus fez um gesto e uma mulher elegante saiu de um dos carros, trazendo uma manta térmica e um casaco feminino. Ele mesmo envolveu a manta em mim, com uma delicadeza que contrastava com sua aparência impecável e empresarial. A senhora vai vir comigo, ele disse. Não como uma ordem, mas como um fato. Vou levá-la para um hotel, vou garantir que esteja segura e aquecida. E amanhã, no dia de Natal, eu gostaria de fazer uma proposta que pode mudar sua vida, se a senhora aceitar ouvir. Eu deveria ter dito não. Deveria ter desconfiado. Deveria ter sido racional. Mas nada na minha vida naquela noite era racional. E alguma coisa na voz dele, alguma coisa na sinceridade daqueles olhos, me fez confiar. Tudo bem, eu sussurrei. Ele me ajudou a levantar. Minhas pernas quase cederam, mas ele me segurou com firmeza. Me guiou até o carro, me ajudou a entrar no banco de couro macio que ainda guardava calor. O aquecedor estava no máximo. Alguém me ofereceu um chocolate quente em uma garrafa térmica de luxo. Enquanto o carro começava a se mover, levando-me para algum lugar desconhecido, eu olhei pela janela e vi a praça ficando para trás.
Aquele banco gelado onde eu tinha sentado querendo morrer. Aquele lugar onde eu tinha dado meu casaco para um estranho sem esperar nada em troca, sem saber que aquele gesto mudaria absolutamente tudo. Dona Vera, Mateus disse do banco ao meu lado, ainda segurando meu casaco como se fosse um tesouro. Amanhã, se a senhora permitir, eu gostaria de lhe oferecer algo. Não caridade, não pena, mas uma oportunidade de mostrar ao mundo o que eu vi hoje. Que a senhora tem algo que não pode ser ensinado em universidade nenhuma. A senhora tem humanidade, e eu preciso disso na minha empresa. Fechei os olhos, exausta, confusa, ainda não acreditando que aquilo era real. O último pensamento que tive antes de me entregar ao calor e à segurança daquele carro foi estranho, quase engraçado. Fernando tinha me deixado porque eu era apenas uma boa mãe e uma boa dona de casa. Mas talvez, apenas talvez, aquilo fosse exatamente o que o mundo precisava. Acordei num quarto que parecia ter saído de uma revista de decoração. Lençóis de algodão egípcio, cortinas pesadas bloqueando completamente a luz. Um silêncio tão absoluto que por um momento achei que tinha morrido e aquilo era algum tipo de purgatório chique. Levei alguns segundos para lembrar onde estava. O hotel. Mateus Rangel. Os Mercedes pretos. O casaco. Fernando. A dor voltou como uma onda, me afogando antes mesmo de eu conseguir respirar direito. Virei de lado na cama king size e deixei as lágrimas virem de novo. Chorei tanto que molhei o travesseiro. Chorei até minha garganta doer, até não ter mais nada dentro de mim. Quando finalmente parei, o quarto estava inundado de luz. Devia ser tarde, talvez meio-dia. Dia de Natal. Peguei meu celular que alguém tinha colocado para carregar na mesinha de cabeceira. 53 ligações perdidas. Dezenas de mensagens. Paula, Javier, André, até algumas primas distantes que provavelmente já sabiam do escândalo. Porque era isso que eu era agora. Um escândalo. A coitada que foi trocada por uma mulher mais jovem na véspera de Natal. Toquei no nome da Paula. Ela atendeu no primeiro toque. Mãe, pelo amor de Deus, onde você está? Estamos enlouquecidos. O pai contou o que fez e você sumiu e ninguém sabe onde você está. E eu já liguei para todos os hospitais e... Paulinha! Cortei, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu estou bem, estou em um hotel, estou segura. Que hotel? Eu vou buscar você agora. Você vai passar o Natal aqui em casa, mãe. Com a gente. Você não vai ficar sozinha. A preocupação dela me aqueceu por dentro, mas também me fez sentir ainda mais patética. Minha filha adulta, com sua própria família, tendo que cuidar da mãe abandonada. Não precisa, amor. Eu preciso de um tempo sozinha. Para processar. Sozinha? No Natal? Mãe, você não pode... Paula. Respirei fundo. Eu te amo, mas eu preciso disso. Vou ligar para você e para seus irmãos hoje à noite. Prometo. Mas agora eu preciso ficar comigo mesma. Desliguei antes que ela pudesse protestar mais. Mandei uma mensagem no grupo dos 3 filhos dizendo que estava bem, que precisava de espaço, que os amava. Desliguei o celular de novo. Foi quando vi o envelope branco sobre a escrivaninha. Levantei da cama. Ainda estava usando a mesma roupa de ontem, amarrotada e com cheiro de praça, e peguei o envelope. Dentro havia um cartão em papel creme de alta qualidade, com texto manuscrito em caligrafia perfeita. Dona Vera, espero que tenha descansado. Quando estiver pronta, há roupas novas no armário do seu tamanho. O café da manhã pode ser servido a qualquer hora no quarto. Estarei na suíte presidencial quando quiser conversar. Sem pressa. Sem pressão. MR. Abri o armário. Havia 3 conjuntos completos de roupa. Calça, blusa, casaco. Todos claramente caros. Todos no meu tamanho exato. Sapatos novos. Até roupa íntima, ainda com etiqueta. Tudo com bom gosto, nada extravagante. Como ele tinha conseguido meu número exato? Tomei o banho mais longo da minha vida. Deixei a água quente lavar não só a sujeira da praça, mas tentar lavar também a humilhação, a dor, o sentimento de ser descartável.
Não funcionou, mas pelo menos saí de lá limpa. Vesti uma das roupas, uma calça de alfaiataria azul marinho e uma blusa de seda creme. Quando me olhei no espelho, quase não me reconheci. Parecia uma executiva. Parecia alguém importante. Parecia uma mentira. Pedi café da manhã no quarto porque a ideia de estar em público me apavorava. Veio numa bandeja de prata. Pães franceses quentinhos, croissants, frios, frutas cortadas em formatos artísticos, suco de laranja espremido na hora, café que cheirava a paraíso. Comi mecanicamente, sem sentir o gosto de nada. Foram 4 horas até eu juntar coragem de ligar para o número que estava no cartão. Mateus atendeu pessoalmente. Dona Vera, como está se sentindo? Confusa, respondi com honestidade. Muito confusa. Compreensível. Gostaria de subir? Ou prefere que eu desça? Eu subo. A suíte presidencial ficava no último andar. Quando a porta se abriu, vi que não era apenas um quarto, era um apartamento completo. Sala de estar com vista para a Avenida Paulista, sala de jantar, até um escritório. Mateus estava sentado no sofá, vestindo uma roupa casual, mas claramente cara, jaqueta de couro, camisa branca, jeans escuros. Nada a ver com o CEO de terno que eu tinha visto na noite anterior. Nada a ver com o morador de rua tremendo de frio. Senta, por favor. Ele indicou a poltrona em frente. Quer algo para beber? Água? Café? Água está bom. Ele serviu 2 copos de água mineral em taças de cristal. Gestos precisos, econômicos. Tudo nele transmitia controle. Antes de mais nada, ele começou, sentando e me olhando diretamente nos olhos. Eu preciso me desculpar. Franzi a testa. Se desculpar? Pelo experimento, por ter usado a senhora dessa forma. Sei que pode parecer manipulação, e tecnicamente foi, mas eu precisava saber. Ele pausou, passou a mão pelo cabelo. Dona Vera, nos últimos 3 anos minha empresa cresceu 200%. Eu faturei R$1,5 bilhão no último ano. Sabe o que isso me trouxe? Balancei a cabeça. Solidão, traição. A certeza de que todas as pessoas ao meu redor eram interesseiras. Minha noiva estava comigo pelo dinheiro. Meu melhor amigo, meu sócio desde a faculdade, estava roubando da empresa há anos. As mulheres que me abordavam em festas só viam minha conta bancária. Eu comecei a odiar as pessoas. Havia uma dor crua na voz dele que eu reconhecia. Era a mesma dor que eu estava sentindo. A dor de ser reduzido a algo. No caso dele, dinheiro. No meu caso, utilidade doméstica. Então, resolvi fazer um teste, continuou. Durante 3 semanas, 5 dias por semana, eu me vestia de morador de rua e ficava em praças diferentes. Testei hipóteses. Em lugares ricos, em lugares pobres, perto de igrejas, perto de shopping centers. Pedi ajuda de 472 pessoas. E quantas ajudaram? Perguntei baixinho. 143 deram dinheiro, 57 deram comida, 23 deram roupas velhas que estavam jogando fora de qualquer forma. Mas sabe quantas pessoas realmente olharam para mim? Quantas conversaram comigo como ser humano? Quantas se importaram de verdade? Quantas? Uma. A senhora. O silêncio pesou entre nós. Dona Vera, eu não estava apenas testando bondade aleatória. Eu estava observando motivação. As pessoas que davam dinheiro faziam com pressa, sem olhar nos olhos, como quem quer se livrar de um incômodo. As que davam comida frequentemente faziam comentários sobre como eu deveria procurar trabalho. Mas a senhora... Ele se levantou e foi até uma sacola de luxo que estava sobre a mesa de jantar. De dentro, tirou meu casaco. O casaco marrom de lã que Fernando tinha me dado há 2 anos. Mateus o segurou com cuidado, quase reverência. A senhora tirou a única proteção que tinha contra o frio e me deu sem pensar 2 vezes. Estava claramente em crise, estava sofrendo, qualquer um podia ver. Mas sua primeira reação ao ver alguém precisando foi ajudar. E quando eu perguntei por quê, sabe o que a senhora disse? Eu mal me lembrava. Aquela noite era um borrão de dor. A senhora disse, porque hoje eu perdi tudo.
Meu casaco é a única coisa que ainda posso dar para alguém. Dona Vera, a senhora definiu quem é no momento de maior vulnerabilidade da sua vida. E o que a senhora é extraordinária. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. De novo. Parecia que chorar era a única coisa que eu sabia fazer ultimamente. Eu não sou extraordinária, sussurrei. Eu sou uma dona de casa de 62 anos que foi trocada por uma garçonete de 29. Eu sou invisível, eu sou descartável. Não. A voz dele saiu dura, quase zangada. Esse é o seu ex-marido falando, não a senhora. Ele voltou para o sofá, colocou o casaco no colo, respirou fundo. Dona Vera, eu herdei a empresa do meu pai há 5 anos. Ele era um empreendedor brilhante, mas também era frio. Pensava apenas em lucro, em números, em crescimento. Quando ele morreu, eu prometi que faria diferente. Criei uma fundação, o Instituto Rangel, que teoricamente deveria ajudar comunidades carentes. Moradia popular, cursos profissionalizantes, microcrédito. Teoricamente? Teoricamente. Porque na prática, a fundação é gerida por diretores de MBA que nunca pisaram numa favela na vida, que fazem planilhas lindas, relatórios impecáveis, mas não entendem nada de pessoas. No ano passado, gastamos 23 milhões de reais. Sabe quantas famílias realmente saíram da linha da pobreza? Quantas? 72, de um programa que prometia ajudar 5.000. O dinheiro está sendo desperdiçado porque as pessoas que tomam as decisões não conhecem a realidade de quem precisa de ajuda. Ele se inclinou para a frente, me encarando com uma intensidade que me assustou. Eu preciso de alguém que entenda de gente, que saiba o que é criar filhos com dinheiro curto, que saiba o que é esticar o orçamento, que saiba o que realmente importa quando você não tem nada. Preciso de alguém com empatia genuína, não performática. Preciso de alguém como a senhora. Para fazer o quê, exatamente? Quero que a senhora seja a diretora de Relações Comunitárias do Instituto Rangel. Ri. Foi uma risada alta, sem controle, quase histérica. Diretor? Eu? Eu nunca trabalhei na vida. Eu nem terminei a faculdade. Eu não sei nada de gestão, de administração, de... A senhora sabe de pessoas. Ele cortou. E isso é mais raro e mais valioso que qualquer MBA. Mas eu não. Dona Vera, por favor, me escuta. Eu não estou oferecendo caridade. Não estou tentando salvar a senhora porque sinto pena. Estou fazendo uma proposta de negócio porque eu acredito genuinamente que a senhora pode revolucionar o trabalho que fazemos. Vou lhe pagar um salário de 40 mil reais por mês para começar. Terá um escritório, uma equipe, total autonomia para mudar o que achar necessário. 40 mil reais. Eu mal conseguia processar esse número. Fernando me dava 3 mil por mês para as despesas da casa e eu sempre achava que era muito. Por quê? Perguntei, e minha voz saiu quebrada. Por que está fazendo isso? A expressão dele se suavizou. Porque ontem à noite a senhora me devolveu algo que eu achei que tinha perdido para sempre. Esperança na humanidade. Porque a senhora me provou que ainda existem pessoas boas no mundo, e porque eu acredito que pessoas boas deveriam ter poder para fazer o bem em escala. E você? O que faria se alguém te oferecesse uma chance de recomeçar do zero, de provar que você vale mais do que pensavam? Eu preciso pensar, sussurrei. É claro, sem pressa. Ele se levantou, foi até a escrivaninha e voltou com um cartão de visita. Este é meu número particular. Pense com calma, passe o Natal com sua família. Me liga quando decidir. Peguei o cartão com dedos trêmulos. Matheus Rangel, CEO, Rangel Incorporações. Número particular manuscrito no verso. E Dona Vera, ele disse quando eu já estava na porta. Obrigado pelo casaco. Ele vai ser emoldurado e colocado na entrada do instituto, para lembrar todos os dias o que realmente importa. Voltei para meu quarto de hotel em estado de choque. Liguei meu celular e fui bombardeada com mensagens. Finalmente liguei para Paula. Mãe, graças a Deus, estou indo te buscar agora. Me fala onde você está. Não precisa, filha. Eu estou bem. Como assim bem?
O pai te abandonou ontem. É Natal. Você não pode estar sozinha. Paula. Respirei fundo. Aconteceu uma coisa muito estranha ontem. Eu preciso te contar pessoalmente. Pode vir aqui no hotel? Traz seus irmãos também. 1 hora depois, os 3 estavam no meu quarto. Paula, minha primogênita de 40 anos, sempre tão prática. Javier, o do meio, de 37, o mais emotivo. André, o caçula de 33, o mais parecido com Fernando nos trejeitos, o que me doía ao olhar para ele. Contei tudo: o banco da praça, o homem de rua, o casaco, os Mercedes, a revelação, a proposta. Ficaram em silêncio quando terminei. Mãe! Paula finalmente falou, usando aquele tom de quem está falando com uma criança. Isso é loucura. Você não conhece esse homem. Pode ser um golpe, pode ser perigoso, pode ser... Matheus Rangel é real. Javier interrompeu, olhando o celular. Acabei de pesquisar. CEO da Rangel Incorporações, empresa avaliada em 2 bilhões de reais. Há fotos dele em eventos beneficentes, matérias na Veja, na Forbes Brasil. Então é verdade? André perguntou, incrédulo. Parece que sim, Javier confirmou. Mãe, o cara é um dos empresários mais ricos de São Paulo. Paula balançou a cabeça. Não importa. Mãe não tem experiência nenhuma. Ela vai se humilhar, vai... Eu vou aceitar, eu disse. Todos me olharam como se eu tivesse enlouquecido. Mãe, você não pode estar falando sério. Paula começou. Eu passei 40 anos da minha vida sendo esposa e mãe. 40 anos fazendo comida, lavando roupa, cuidando de vocês 3. E sabe o que eu recebi em troca? Seu pai me dizendo que eu era uma boa dona de casa, mas que ele precisava de mais, que eu não era suficiente. Minha voz estava subindo. 40 anos de frustração finalmente encontrando voz. Vocês cresceram, saíram de casa, construíram suas vidas, e eu fiquei ali, naquela casa vazia, esperando seu pai voltar do trabalho para perguntar como foi o dia dele, sendo invisível. E então, ele me trocou por uma garçonete de 29 anos porque ela o faz sentir jovem. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas eu não parei. Alguém finalmente está me oferecendo uma chance de ser mais do que uma boa dona de casa. De provar que eu tenho valor, e eu vou aceitar. Nem que eu fracasse, nem que eu me humilhe. Pelo menos eu vou ter tentado ser algo além de invisível. Paula estava chorando também. Javier tinha os olhos marejados. André olhava para o chão. Mãe, Javier disse suavemente, vindo me abraçar. Você nunca foi invisível para a gente. Nunca. Eu sei, filho, mas preciso ser visível para mim mesma também. Passamos o Natal ali naquele quarto de hotel. Pedimos comida pelo room service. Peru, farofa, tender, tudo que deveria estar sendo servido na minha mesa em casa. Comemos sentados no chão, porque parecia errado estar numa mesa formal. Foi estranho, foi triste, mas de alguma forma também foi libertador. À noite, quando eles foram embora, liguei para o número de Matheus. Alô? Matheus? É Vera. Eu aceito. Silêncio do outro lado. Depois. Tem certeza? Não, mas vou fazer mesmo assim. Ouvi um sorriso na voz dele. Segunda-feira, 9 da manhã. Vou mandar um carro te buscar. Bem-vinda ao time, dona Vera. Deitei na cama king size daquele hotel caro e olhei para o teto. Minha vida tinha acabado há menos de 24 horas. Fernando tinha me destruído. Mas talvez, apenas talvez, ele tivesse me libertado. Porque pela primeira vez em 40 anos, eu ia acordar sem saber exatamente quem eu era. E isso, de forma estranha e aterrorizante, parecia a coisa mais emocionante do mundo. O carro chegou às 8h45 da manhã de segunda-feira. Um Mercedes preto discreto, motorista uniformizado que abriu a porta para mim como se eu fosse alguém importante. Entrei tremendo, não de frio, mas de puro terror. O que eu estava fazendo? Eu, Vera Mendes, dona de casa de 62 anos, indo para um escritório corporativo como se soubesse o que estava fazendo? O trajeto até a Faria Lima foi uma tortura silenciosa. Eu usava um dos conjuntos que Matheus tinha providenciado. Tailleur cinza, sapatos de salto baixo.
mas me sentia uma impostora. Cada semáforo era uma oportunidade de pedir para voltar. Cada quarteirão era uma chance de desistir antes de me humilhar. Mas não pedi. Não voltei. Porque Fernando estava certo sobre uma coisa: eu precisava de mais. E essa era a minha chance de descobrir se esse mais existia dentro de mim. O prédio da Rangel Incorporações era uma torre de vidro de 20 andares na esquina da Faria Lima com a Cidade Jardim. O tipo de prédio que eu passava de ônibus e nem ousava imaginar como seria por dentro. Agora estava entrando pela porta giratória, sendo cumprimentada por seguranças que já sabiam meu nome. Dona Vera, bem-vinda. Senhor Mateus a está esperando no 18º andar. 18º andar. O elevador espelhado me devolveu a imagem de uma mulher que eu mal reconhecia. Cabelos presos em coque, maquiagem leve que Paula tinha me ajudado a fazer, postura ereta forçada. Parecia competente, parecia profissional, parecia uma mentira. As portas se abriram para um corredor amplo, piso de mármore, paredes brancas decoradas com arte contemporânea. Uma recepcionista jovem, impecavelmente vestida, me recebeu com um sorriso profissional. Dona Vera, por aqui, por favor. Ela me guiou por corredores que pareciam saídos de filme americano. Salas de reunião com paredes de vidro, escritórios abertos onde pessoas jovens digitavam freneticamente em MacBooks. Um burburinho de produtividade que me intimidou instantaneamente. Todos pareciam saber exatamente o que estavam fazendo. Todos tinham propósito. Todos, menos eu. Mateus me esperava numa sala de reunião panorâmica com vista para a cidade inteira. Estava ao telefone, gesticulando enquanto falava em inglês fluente sobre Fourth Quarter Projections e Stakeholder Expectations. Quando me viu, encerrou a ligação imediatamente. Dona Vera, que bom te ver! Veio me cumprimentar com um aperto de mão firme. Como está se sentindo? Aterrorizada, respondi com honestidade. Ele riu. Não foi uma risada de zombaria, foi genuína, quase aliviada. Ótimo sinal. Significa que você se importa. Passamos a manhã inteira em reuniões. Mateus me apresentou ao diretor financeiro, ao diretor de recursos humanos, à equipe jurídica. Cada apresentação era a mesma. Esta é Vera Mendes, nossa nova diretora de Relações Comunitárias do Instituto Rangel. E cada reação era a mesma também. Surpresa mal disfarçada, olhares que claramente perguntavam quem é essa mulher e por que está aqui. Eu não os culpava. Eu estava me perguntando a mesma coisa. À tarde, Mateus me levou ao Instituto Rangel, que ficava em um prédio separado em Pinheiros. Era moderno, bem equipado, com salas de aula, biblioteca comunitária, até uma cozinha industrial. Lindo, impecável, vazio de alma. Dona Vera, quero te apresentar a equipe do Instituto. Mateus disse, me guiando para uma sala de reuniões onde 5 pessoas esperavam. Eles se levantaram quando entramos. 3 mulheres e 2 homens. Todos na faixa dos 30 anos, todos vestindo aquele casual corporativo calculado. Jeans de grife, camisas de botão, tênis caros. Todos com expressões educadamente céticas. Pessoal, esta é Vera Mendes. Ela será a nova diretora. Vera, este é Rafael, diretor de programas. Camila, coordenadora de projetos sociais. Beatriz, analista de impacto. Felipe, gerente de parcerias. E Júlia, nossa especialista em captação de recursos. Acenos educados. Sorrisos que não chegavam aos olhos. Dona Vera vem de uma trajetória não tradicional, Mateus continuou, e pude sentir a tensão aumentar na sala. Ela não tem MBA. Não tem experiência corporativa, mas ela tem algo que nenhum de vocês tem, experiência real de vida, e é exatamente isso que este instituto precisa. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Com o devido respeito, Sr. Rangel, Rafael finalmente falou, sua voz cuidadosamente neutra. Nós temos programas muito complexos rodando, análise de dados, métricas de impacto, relatórios para investidores. Isso requer expertise técnica específica. Eu sei, Mateus respondeu calmamente, e vocês continuarão cuidando da parte técnica.
Dona Vera vai cuidar da parte humana, vai garantir que esses programas todos estejam realmente servindo quem precisa. Mas, Camila começou. Não é uma discussão. Mateus cortou, sua voz adquirindo aquele tom de comando que eu tinha ouvido no telefone. Dona Vera tem minha confiança total e minha autoridade. Tratem-na de acordo. Ele saiu, me deixando sozinha com 5 pessoas que claramente me consideravam uma incompetente que tinha chegado ali por favorecimento. Eles não estavam errados. Os primeiros dias foram um pesadelo. Eu não entendia nada do que estava acontecendo. As reuniões eram em inglês metade do tempo. As planilhas tinham siglas que eu nunca tinha visto. KPI, ROI, OKR. Todo mundo falava rápido demais. Usava jargões que pareciam outro idioma. Eu me sentia burra, lenta, ultrapassada. À noite, voltava para o apartamento que Mateus tinha alugado para mim. Sim, um apartamento, porque ele disse que não fazia sentido eu ficar no hotel. E chorava de frustração. Ligava para meus filhos tentando não deixar transparecer o desespero. Como está sendo, mãe? Paula perguntava, e eu podia ouvir a preocupação na voz dela. Está sendo intenso, mas estou aprendendo. Mentira. Eu estava me afogando. Na sexta-feira da primeira semana, Rafael pediu para falar comigo em particular. Dona Vera, com todo o respeito, acho que há um mal-entendido sobre sua posição aqui. Ele falava com aquela paciência exagerada que se usa com crianças ou idosos. O Instituto tem processos estabelecidos, metodologias comprovadas. Não podemos simplesmente mudar tudo porque alguém acha que deveria ser diferente. Eu entendo, respondi, tentando manter a voz firme. Além disso, o Sr. Rangel pode ter boas intenções, mas caridade não substitui competência profissional. Talvez seria melhor você atuar como consultora voluntária, sem a pressão de uma posição executiva. Ele estava sendo educado, mas a mensagem era clara. Caia fora. E você sabe o que foi pior? Parte de mim concordava com ele. Naquela noite, sentei no sofá do apartamento vazio e quase liguei para Mateus para pedir demissão. Quase. Mas então lembrei da expressão de Fernando quando disse que eu era apenas uma boa dona de casa. Lembrei da Juliana, a garçonete de 29 anos que era mais interessante que 40 anos de dedicação. Eu não ia desistir, mas também não ia continuar fingindo que entendia de planilhas e métricas. Se eu ia fazer aquilo, ia fazer do meu jeito. Na segunda-feira seguinte, cheguei ao instituto às 7 da manhã. Antes de qualquer um da equipe chegar, sentei na minha sala. Uma sala bonita, moderna, com computador de última geração que eu mal sabia usar. E fiz uma lista. Coisas que eu sei fazer. Entender quando alguém está mentindo. Perceber quando algo não está funcionando. Resolver problemas práticos. Conversar com pessoas de verdade. Coisas que eu não sei fazer. Planilhas. Apresentações em PowerPoint. Falar em jargão corporativo. Fingir que entendo quando não entendo. Olhei para a lista e tomei uma decisão. Eu não ia tentar ser o que eles esperavam. Ia ser o que Mateus tinha me contratado para ser. Alguém que entende de gente. Quando a equipe chegou, convoquei uma reunião. Bom dia, comecei, e minha voz tremeu um pouco, mas continuei. Eu sei que vocês acham que eu não deveria estar aqui. E vocês provavelmente estão certos. Eu não entendo de gestão. Não sei fazer as análises que vocês fazem. Não falo o idioma corporativo de vocês. Trocaram olhares. Rafael cruzou os braços. Mas eu sei uma coisa. Estive olhando os relatórios do ano passado. Vocês gastaram 23 milhões de reais e ajudaram 72 famílias a sair da pobreza. Isso é um desperdício obsceno de dinheiro. Dona Vera, com todo o respeito, Rafael começou. Deixe eu terminar. Cortei, surpreendendo a mim mesma com a firmeza. Não estou culpando vocês. Sei que estão trabalhando duro, mas algo está errado. E eu vou descobrir o quê. Então, aqui está o que vai acontecer. Vocês continuam cuidando das planilhas e relatórios. Eu vou fazer a única coisa que sei fazer. Vou falar com as pessoas que estamos supostamente ajudando.
Isso não é protocolo, Beatriz protestou. Temos pesquisas de satisfação, temos pesquisas de satisfação que ninguém responde com honestidade porque tem medo de perder o benefício, respondi. Eu vou ir nas comunidades, vou sentar na casa das pessoas, vou entender o que realmente está acontecendo. E aí vocês vão me ajudar a consertar. Saí da sala antes que pudessem protestar mais. Nos dias seguintes, fiz exatamente o que prometi. Peguei a lista de endereços dos beneficiários e comecei a visitá-los. Sem avisar, sem anúncio oficial. Apenas eu, pegando ônibus e metrô, indo às comunidades. A primeira foi um conjunto habitacional em Itaquera que o Instituto tinha ajudado a construir. No papel, era um sucesso. 50 famílias realocadas, apartamentos novos, infraestrutura completa. Na realidade, as famílias estavam miseráveis. Sentei na casa de Dona Conceição, uma senhora de 50 e poucos anos que antes morava numa favela às margens de um córrego. O apartamento era novo, limpo, com 2 quartos, mas ela estava em lágrimas. Por que está triste, Dona Conceição? A casa é linda, perguntei, genuinamente confusa. É linda sim, mas minha filha Jéssica trabalhava de faxineira na região onde a gente morava. Daqui até lá são 3 conduções, 2 horas e meia de ida. Ela teve que largar o emprego. Meu filho, Pedro, estudava numa escola boa lá perto, agora está numa escola aqui que é um horror. E a conta de luz desse apartamento é 3 vezes o que a gente pagava antes. Anotei tudo. Fui à próxima casa. E à próxima. E à próxima. O padrão se repetia. Famílias realocadas para longe de seus empregos, de suas redes de apoio, de suas vidas. Apartamentos bonitos que viravam prisões porque as pessoas não tinham dinheiro para o transporte de volta aos lugares onde trabalhavam. Voltei ao instituto com um caderno cheio de anotações. Precisamos mudar o programa de habitação, anunciei na reunião de sexta. Mudar como? Rafael perguntou, cético. Antes de realocar qualquer família, precisamos mapear onde trabalham, onde estudam, onde está sua rede de apoio. E priorizar moradias próximas a isso. Não adianta dar uma casa bonita se a pessoa perde o emprego e os filhos saem da escola. Mas isso vai complicar toda a logística, Júlia protestou. Vai atrasar os projetos? Vai fazer com que o dinheiro que gastamos realmente ajude as pessoas, cortei. Qual é o objetivo? Fazer relatórios bonitos ou mudar vidas? Silêncio desconfortável. Implementem as mudanças, ordenei, usando a autoridade que Mateus tinha me dado. Na semana seguinte, visitei o programa de capacitação profissional. Era um curso de costura industrial que formava 20 mulheres por turma. Lindo no papel. Visitei uma aula. As mulheres eram dedicadas, aprendiam rápido, produziam peças de qualidade. No final do curso, recebiam certificado e uma máquina de costura doada. Sucesso, certo? Sentei com 5 alunas no intervalo. E depois do curso, conseguiram emprego? Rosângela, uma mulher de 30 e poucos com 3 filhos, balançou a cabeça. Nenhuma de nós conseguiu. As fábricas querem experiência de 2 anos, e a máquina que ganhamos é boa para fazer roupa em casa, mas não tem nenhum esquema de revenda organizado. A gente fez o curso, tem o certificado, mas continua sem trabalho. Voltei furiosa. O programa de costura está jogando dinheiro fora, anunciei. Mas temos 80% de conclusão do curso. Camila protestou. As métricas são excelentes. Métricas não pagam aluguel, Camila. Nenhuma das formandas conseguiu emprego porque não fizemos parcerias com empresas que as contratem. Estamos ensinando uma habilidade e não criando oportunidade de usar essa habilidade. Fiz parcerias com 3 confecções da região que concordaram em contratar as formandas, desde que elas tivessem 3 meses de experiência prática primeiro. Mudamos o programa. As últimas 12 semanas do curso viraram estágio supervisionado nessas empresas. Taxa de empregabilidade disparou para 72% no semestre seguinte. A cada semana, eu encontrava outro problema. O programa de alimentação escolar servia comida cara e elaborada que as crianças não comiam. Mudei para comida simples, nutritiva, que eles conheciam.
O programa de microcrédito tinha taxas de juros subsidiadas, mas ainda altas demais para quem não tinha nada. Negociei taxas menores. O programa de alfabetização de adultos acontecia às 2 da tarde, quando todos os potenciais alunos estavam trabalhando. Mudei para as 7 da noite. Eram mudanças pequenas, óbvias até. Mas ninguém tinha pensado nelas porque ninguém tinha perguntado para quem realmente importava: as pessoas sendo ajudadas. 3 meses depois, Mateus me chamou em seu escritório. Os números do último trimestre chegaram, ele disse, girando o monitor do computador para que eu pudesse ver. O índice de satisfação dos beneficiários subiu de 63% para 89%. A taxa de abandono dos programas caiu de 40% para 12%. E, isso é o mais impressionante, gastamos 17% menos recursos, mas ajudamos 143% mais famílias. Ele se recostou na cadeira, me estudando. Como você fez isso? Eu perguntei. Respondi simplesmente. Perguntei o que eles precisavam de verdade e escutei. Mateus sorriu. Era um sorriso diferente do que eu tinha visto antes. Tinha orgulho nele, admiração. Dona Vera, eu gostaria de promovê-la a CEO do Instituto Rangel. Todo o braço filantrópico da empresa reportando diretamente à senhora. Meu coração disparou. Mateus, eu mal sei o que estou fazendo. Eu não... Você sabe exatamente o que está fazendo. Você está mudando vidas reais, que é exatamente o que um CEO deveria fazer. Aceitei. Como não aceitar? Pela primeira vez em 62 anos, eu tinha descoberto algo que era boa em fazer. Algo que importava. Algo que era só meu. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, olhei pela janela para a cidade iluminada e pensei em Fernando. Pensei na Juliana. Pensei na vida que eu tinha achado que queria. E pela primeira vez desde aquela noite na praça, eu não senti dor. Senti gratidão. Porque Fernando tinha me libertado sem saber. Tinha me forçado a descobrir quem eu era além de esposa e mãe. E quem eu era, descobri, era alguém que importava. 6 meses depois daquela noite na praça, eu estava sentada num salão de beleza caríssimo em Jardins, deixando que uma cabeleireira transformasse meus cabelos grisalhos em algo que ela chamou de loiro champanhe sofisticado. Paula estava sentada ao meu lado, fazendo as unhas, sorrindo como não sorria há anos. Mãe, você está radiante, ela disse, e havia algo na voz dela que eu não conseguia decifrar. Orgulho? Alívio? Talvez os dois. Estou me sentindo bem, respondi. E era verdade. Pela primeira vez em décadas, quando olhava no espelho, eu via alguém. Não apenas a esposa de alguém, não apenas a mãe de alguém. Eu via Vera. O evento de hoje à noite vai ser enorme, Paula continuou, animada. Vi a lista de convidados. Tem gente da Forbes, da Veja, até o prefeito confirmou presença. Você vai arrasar, mãe. O evento, a gala beneficente do Instituto Rangel no Hotel Unique, celebrando os resultados do primeiro semestre, meu primeiro grande evento como CEO. 300 convidados, imprensa, investidores. Eu deveria estar apavorada, mas não estava. Porque pela primeira vez na vida, eu tinha algo real para mostrar. Não era apenas aparecer bonita no braço de Fernando em jantares corporativos chatos. Era meu trabalho, minha conquista, minha história. O vestido que escolhi era vermelho. Não um vermelho discreto, mas um vermelho que gritava: estou aqui. Decote elegante, corte impecável. Quando me vi no espelho naquela noite, pronta para sair, tive que segurar as lágrimas. Aquela mulher no reflexo não se parecia em nada com a mulher que tinha sentado naquele banco gelado da praça 6 meses atrás. O carro da empresa me buscou às 7. Quando cheguei ao Hotel Unique, havia fotógrafos na entrada, para mim. Flashes disparando, repórteres gritando perguntas. Dona Vera, olha aqui, como se sente sendo a CEO mais velha de uma fundação no Brasil? Dona Vera, é verdade que revolucionou os programas sociais? Sorri. Acenei.
Entrei no salão de braço dado com Paula, que tinha insistido em me acompanhar. O salão estava deslumbrante. Luzes suaves, mesas decoradas com arranjos florais caros, champanhe circulando em bandejas de prata. E no centro de tudo, emoldurado e iluminado como uma obra de arte, estava meu casaco. O casaco marrom de lã que eu tinha dado para Mateus naquela noite, com uma placa de bronze embaixo. O casaco que mudou tudo, símbolo da bondade genuína. Meu coração apertou. De todas as coisas que Mateus tinha feito por mim, aquela talvez fosse a mais significativa. Ele não tinha esquecido, não tinha tratado aquilo como um truque de marketing. Ele genuinamente valorizava aquele gesto. Dona Vera. A voz dele atrás de mim me fez virar. Mateus estava impecável num smoking preto, cabelo penteado para trás, sorriso caloroso. Mas havia algo diferente no jeito que ele me olhava ultimamente. Algo que me deixava nervosa e aquecida ao mesmo tempo. Mateus, está lindo tudo isso. Você está linda, ele disse. E não foi casual. Foi deliberado. Foi diferente. Paula tossiu discretamente. Vou buscar champanhe, com licença. Ficamos sozinhos no meio daquela multidão elegante. Dona Vera, Ele começou, mas foi interrompido por um funcionário, avisando que precisávamos iniciar os discursos. O jantar foi uma sucessão de apresentações. Mateus falou sobre a visão da empresa. Rafael, que agora me respeitava, milagre dos milagres, apresentou os números. E então chegou minha vez. Subi ao palco com as pernas bambas, 300 pessoas me olhando, câmeras gravando. Mas quando peguei o microfone e olhei para aquela plateia, algo estranho aconteceu. Eu não senti medo, senti propósito. Boa noite, comecei, e minha voz saiu firme. Há 6 meses, eu era uma dona de casa de 62 anos que achava que sua vida tinha acabado. Meu casamento tinha terminado, meus filhos tinham suas próprias vidas e eu me sentia completamente invisível. Pausa. Respiração. Foco. Naquela noite, sentada numa praça gelada, eu dei meu casaco para um estranho. Não porque eu fosse especial, mas porque, mesmo no meu momento mais baixo, alguma parte de mim ainda se importava com outra pessoa. E aquele gesto mudou minha vida. Contei a história. Contei sobre o medo, sobre a insegurança, sobre os desafios, mas também contei sobre as vitórias, sobre Dona Conceição, que agora tinha um emprego perto da casa nova, sobre Rosângela, que agora trabalhava numa confecção, ganhando o suficiente para sustentar os 3 filhos, sobre as 187 famílias que tínhamos tirado da pobreza no último semestre. Eu aprendi que não importa sua idade, sua formação, seu passado, o que importa é o que você escolhe fazer quando tem a oportunidade de fazer diferença, e eu escolhi não ser invisível nunca mais. A plateia explodiu em aplausos. Pessoas de pé, flashes disparando. Mas o que me fez engasgar de emoção foi ver meus 3 filhos na primeira fila. Paula, Javier, André, chorando de orgulho. Desci do palco em transe. Pessoas me cumprimentando, me abraçando, tirando fotos. E então, no meio daquela multidão, eu o vi. Fernando. Ele estava perto da saída, vestindo um terno que já tinha visto melhores dias, o cabelo mais grisalho do que eu lembrava, a postura curvada. Parecia ter envelhecido 10 anos em 6 meses. Nossos olhos se encontraram. Ele começou a andar na minha direção. Meu coração disparou. Depois de todo esse tempo, depois de tudo que tinha acontecido, eu ainda não sabia o que sentiria ao vê-lo. Raiva, dor, indiferença? Vera, ele disse quando chegou perto, e sua voz saiu rouca. Você está incrível. Fernando, o que você está fazendo aqui? Eu vi a matéria sobre você na revista, sobre tudo que você conseguiu. Eu precisava te ver. Ele olhou ao redor, para o salão luxuoso, para as pessoas importantes, para a evidência visual de tudo que eu tinha me tornado. Eu cometi um erro, ele disse, e lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. O maior erro da minha vida. A Juliana. Ela me deixou, Vera. Disse que eu era velho e chato.
que só queria meu dinheiro, mas eu nem tinha tanto dinheiro assim. Ele deu um passo mais perto, tentando pegar minha mão. Recuei. Eu passei 40 anos com você e não vi o que tinha na minha frente. Você é extraordinária. Sempre foi. E eu fui um idiota cego que trocou um diamante por vidro colorido. Ele estava chorando abertamente agora, sem se importar com quem estava vendo. Por favor, Vera, me dá outra chance. Volta para mim. Eu prometo que vou ser diferente. Vou te valorizar. Vou... Não. A palavra saiu clara, firme, sem hesitação. Fernando piscou, confuso. O quê? Não, Fernando. Eu não vou voltar. Mas eu te amo. Eu sei que estraguei tudo, mas... Você não me ama. Cortei. E pela primeira vez não senti raiva ao dizer isso. Senti apenas... clareza. Você ama a ideia de mim. Você ama ter alguém cuidando de você, servindo você, fazendo você se sentir importante. E sabe o que é engraçado? Eu passei 40 anos achando que era isso que o amor era. Servir. Desaparecer. Ser pequena para fazer o outro grande. Respirei fundo, olhando direto nos olhos dele. Mas não é, Fernando. Amor de verdade não te faz invisível. Amor de verdade te vê, te valoriza, te ajuda a crescer. E você nunca fez nada disso por mim. Mas eu posso mudar. Eu posso. Não é sobre você poder mudar ou não, interrompi suavemente. É sobre eu não querer mais aquela vida. Eu descobri quem eu sou sem você. E sabe o quê? Eu sou incrível. E você? Já teve que escolher entre voltar para o conforto do familiar ou seguir em frente para o desconhecido que te faz crescer? As palavras ficaram suspensas entre nós. Fernando me olhou como se estivesse me vendo pela primeira vez, ou talvez pela última. Eu realmente te perdi, não foi? Ele sussurrou. Você me libertou, respondi. Obrigada por isso. Virei as costas e caminhei de volta para o salão. Não olhei para trás. Pela primeira vez em 40 anos, eu não olhei para trás. Encontrei Mateus conversando com um grupo de investidores. Quando me viu, ele se desculpou e veio até mim. Você está bem? Vi seu ex-marido aqui. Estou ótima, respondi. E era verdade. Ele quer voltar, eu disse não. Mateus sorriu. Era aquele sorriso que eu tinha aprendido a reconhecer. Orgulho, admiração e algo mais que eu não tinha coragem de nomear ainda. É claro que você disse não. Você não precisa mais dele. Não, concordei. Não preciso. Ficamos ali parados, a festa continuando ao nosso redor, mas de alguma forma parecia que estávamos numa bolha, só nós dois. Dona Vera, Mateus começou, e havia nervosismo na voz dele que eu nunca tinha ouvido antes. Eu sei que isso é completamente inapropriado. Eu sei que sou seu chefe, que sou mais novo que você, que as pessoas vão falar, mas eu preciso te dizer uma coisa. Meu coração começou a bater mais rápido. Naquele dia na praça, quando você me deu seu casaco, não foi só um teste que você passou. Foi o dia que eu conheci a primeira pessoa que me viu de verdade. Não meu dinheiro, não minha posição, só eu. Um ser humano com frio. Ele pegou minha mão, entrelaçando nossos dedos. E nos últimos 6 meses, trabalhando com você, vendo você transformar vidas, vendo sua força, sua compaixão, sua inteligência. Dona Vera, eu me apaixonei por você. Tentei puxar a mão em pânico. Mateus, você tem 32 anos, eu tenho 63. As pessoas vão... Eu não me importo com as pessoas. Ele cortou firmemente. Eu me importo com você. E se você não sentir o mesmo, tudo bem. Vou respeitar, mas eu precisava que você soubesse. Olhei para ele. Realmente olhei. Para aquele homem que tinha me dado uma chance quando ninguém mais acreditava em mim. Que tinha emoldurado meu casaco como se fosse uma obra de arte. Que me olhava como se eu fosse extraordinária. Eu sinto, sussurrei. Eu tenho medo, mas eu sinto. O sorriso que iluminou o rosto dele foi a coisa mais bonita que eu já tinha visto. Então a gente pode ir devagar, sem pressão, sem expectativas, só ver aonde isso vai? Assenti, e antes que pudesse pensar muito, ele se inclinou e me beijou. Ali,
No meio daquela festa, com 300 pessoas ao redor, ele me beijou como se eu fosse a única pessoa no mundo. E pela primeira vez em 63 anos, eu me senti vista completamente. A festa continuou. Em algum momento, Paula me puxou para o lado. Mãe, aquele é o Matheus Rangel te beijando? É, respondi, tentando não sorrir como uma adolescente apaixonada. Ele tem metade da sua idade. 30 anos de diferença, na verdade. Mas quem está contando? Paula me olhou por um longo momento. Então ela começou a rir. Você sabe o quê? Dane-se. Você está feliz pela primeira vez que eu me lembro. E ele te olha como o pai nunca olhou. Ela me abraçou apertado. Você merece isso, mãe. Você merece tudo de bom. O resto da noite foi um borrão feliz. Mas tinha mais uma coisa que precisava acontecer. Às 11 da noite, quando a maioria dos convidados já tinha ido embora, uma mulher jovem se aproximou de mim. Cabelos loiros, magra demais, roupa barata tentando parecer elegante. Levei alguns segundos para reconhecer. Juliana. Meu corpo inteiro ficou tenso. Matheus, que estava ao meu lado, me segurou pela cintura protetoramente. Dona Vera, ela disse, e sua voz saiu trêmula. Eu sei que não tenho direito de estar aqui, mas eu vi a matéria sobre você e eu precisava pedir desculpas. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, borrando a maquiagem barata. Eu destruí seu casamento. Eu sabia que ele era casado e não me importei. Eu achei que ele ia me dar uma vida melhor, que ia me salvar. Mas ele só queria uma fantasia. E quando a fantasia acabou, ele me descartou como lixo. Ela soluçou, abraçando o próprio corpo. Eu olho para você agora, para tudo que você conseguiu, para como você se reergueu, e eu tenho tanta inveja, porque eu tenho 29 anos e já me sinto usada e descartável. E você tem 63 e está no auge da vida. Olhei para ela. Aquela garota que eu tinha odiado com cada fibra do meu ser. Aquela que tinha roubado meu marido, destruído minha família, me feito sentir velha e feia e irrelevante. E tudo que senti foi pena. Juliana, eu disse suavemente, você não destruiu meu casamento. Meu casamento já estava morto, só nenhum de nós dois tinha coragem de admitir. Você só foi o empurrão que eu precisava para acordar. Ela me olhou chocada. Eu te perdoo, continuei, e percebi que eram as palavras mais verdadeiras que eu já tinha dito. Não porque você merece, mas porque eu mereço a paz, e carregar raiva de você só me machuca. Juliana começou a chorar mais forte. Eu não sei o que fazer da minha vida. Eu não sei como ser forte como você. Você aprende, respondi. Um dia de cada vez. Começa fazendo escolhas que te fazem respeitar a si mesma. Começa parando de procurar alguém para te salvar e aprendendo a se salvar sozinha. Estendi minha mão. Ela olhou, hesitante, então apertou. Obrigada. Ela sussurrou e saiu rapidamente, ainda chorando. Matheus me puxou para um abraço. Você é incrível, sabia? Estou aprendendo a acreditar nisso, respondi. 2 anos depois, casei com Matheus numa cerimônia íntima na varanda do apartamento que dividíamos. Apenas família próxima e amigos. Usei um vestido simples, de cor champanhe, e Matheus não conseguiu parar de chorar quando me viu. Eu nunca pensei que fosse possível amar tanto. Ele sussurrou enquanto trocávamos votos. Nem eu, respondi, e era verdade. O Instituto Rangel continuou crescendo. No 3º ano, sob minha direção, tiramos quase 1000 famílias da linha da pobreza. Ganhei prêmios, reconhecimento, entrevistas em revistas. Mas nada disso se comparava à sensação de visitar uma comunidade e ver o impacto real do nosso trabalho. Fernando? Ele apareceu no meu casamento. Não entrou, ficou do lado de fora, me observando pela janela. Quando nossos olhos se encontraram, ele acenou tristemente e foi embora. Foi a última vez que o vi. Ouvi dizer que ele se mudou para o interior, que voltou a morar com a mãe. Não senti pena, não senti raiva, não senti nada além de indiferença pacífica. Meus filhos?
Paula agora trabalha comigo no instituto, coordenando o programa de empregabilidade feminina. Javier é voluntário aos finais de semana. André. Bom, André ainda está tentando processar que a mãe casou com um homem mais novo que ele, mas está melhorando. E eu? Eu acordo todo dia ao lado de um homem que me ama, não apesar da minha idade, mas incluindo minha idade, que valoriza minha experiência, minha sabedoria, minhas rugas que ele diz serem mapas de uma vida bem vivida. Vou para um trabalho que me faz sentir útil, importante, necessária. Faço diferença real no mundo. Há 6 anos, eu estava sentada num banco gelado da praça, achando que minha vida tinha acabado. Hoje, aos 68 anos, estou mais viva do que nunca estive. Às vezes, quando passo pelo corredor do instituto e vejo meu casaco emoldurado na parede, eu paro e olho. Aquele casaco surrado, desbotado, que representou o fim de uma vida e o começo de outra, e penso, foi o melhor presente que já dei. Não para Mateus naquela noite, mas para mim mesma. Porque ao dar aquele casaco, eu me dei permissão para ser mais do que eu achava que poderia ser. Me dei permissão para recomeçar. Me dei permissão para ser extraordinária. E no final, não foi Mateus quem me salvou com sua oferta de emprego. Não foram meus filhos com seu apoio. Não foi ninguém além de mim mesma, escolhendo levantar daquele banco gelado e continuar vivando. A vida não acaba aos 60, aos 70. Nunca. A vida só acaba quando você para de acreditar que pode recomeçar. E eu? Eu estou apenas começando. Obrigada por chegar até o fim. Se essa história te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para recomeçar, que você sempre foi e sempre será suficiente, e que às vezes os finais são apenas começos disfarçados.